Já fiz um vídeo onde eu comento que eu gosto, que eu não gosto no título do livro. Eu gosto de títulos longos, não gosto de títulos muito curtos. E também não gosto quando mudam o título quando vão pro cinema. Muitas vezes não fica legal. Mas dessa vez ficou muito bacana e um título adaptado, né, ficou bem melhor. O livro quarto da Emma Donoghue virou o quarto de Jack quando transformaram em filme. Eu não assisti o filme, vi só o trailer durante o Oscar, não conhecia, não sabia que tinha a proposta, mas eu achei o trailer muito bacana e fui logo ler o livro. Ainda não assisti, eu não resisti, fui ler o livro e gostei demais. O livro conta a história do Jack e da mãe dele, sob a ótica do Jack. O Jack é um garoto de 5 anos que está narrando a história, com todo esse vocabuláriozinho infantil, mas um vocabulário mais rico, porque ele foi educado pela mãe e a mãe dele tem uma atenção para ele literalmente 24 horas, porque eles estão confinados em um quarto, em um quintal de um homem que sequestrou a mãe dele 7 anos antes. Ela era uma adolescente, né, de 19 anos e foi mantida em cativeiro durante 7 anos. Durante os 2 primeiros anos ela estava sozinha e esse agressor dela, ele tinha um cômodo, né? Não sei o nome correto que eu posso dar, no quintal, e ele fortaleceu a estrutura desse quarto, transformando ele, deixando ele tipo uma oficina, né, deixando ele difícil para fuga. Ele colocou grades, colocou uma tela de proteção, não grade, mas uma proteção mais complicada de ser quebrada. Não a grade que a gente entende aqui no Brasil, mas uma tela mais resistente. No livro, inclusive, fala até a composição desse material. Então, inclusive uma placa de chumbo, né? E colocou uma porta com código para poder dar acesso e fez o isolamento acústico do cômodo para poder ninguém escutar os gritos dela. Ela fez várias tentativas de pedir socorro. E na tentativa de fuga ele agrediu e torceu o braço dela e falou que da próxima vez ele a mataria. Então isso acaba deixando ela realmente confinada à questão do cativeiro e o receio de morrer. Passados 2 anos ela acabou, 2 anos, 1 ano e meio, né, ela acabou engravidando desse cara e teve um filhinho, que acabou ela tendo que criá-lo, né, naquela situação de confinamento. E ela meio sem saber, né, como criar, ela estabeleceu uma rotina, conforme o passar do tempo, estabelecendo uma rotina. Quando a gente vai ouvir a história já está pronta. O Jack vai explicando toda a rotina dele, na ótica dele, e a gente vai entendendo esse paralelo que eu estou explicando. Então, por isso que eu acho que o nome, o quarto de Jack, é uma situação que explica melhor o conceito da história, porque o livro vai mostrar como que é a percepção do Jack em relação a esse quarto, que é todo o mundo dele. Num primeiro momento ele realmente acredita que aquilo é o mundo, ele tem acesso à televisão, mas a mãe dele no primeiro momento ela não fala para ele como sendo uma coisa real. Para ele o mundo se encerra naquele quarto e tem um lá fora, e o lá fora é apenas o espaço sideral, como se não houvesse mais nada. E o agressor dele, que ele chamou de velho Nick, né, não é nem esse o nome real dele, ele entra todas as noites, né, quando tem interesse, para abusar sexualmente da mulher, e ela, para proteger o Jack de visualizar essa violência e também com receio de que ele também acabe sendo vítima dessa violência, ela coloca o garoto para dormir no guarda-roupa todas as noites. Então eles têm toda uma rotina de comportamento, de ações, de também como regrar a comida, né, porque ela não é muito farta, de como cuidar das coisas, reaproveitar tudo é reciclável, tem toda essa contenção, tudo é contado, né, tem uma divisãozinha, uma rotina. E todos os móveis acabam tendo um nome, né? Assim, o nome mesmo, cama, cadeira, mas elas são pronomes próprios, não são um objeto, elas têm são quase que um ser, né? Pro Jack ele tem a cama, não, o sofá, não, a cadeira, o fogão, o vaso, não são objetos quaisquer, são todo um conjunto de coisas não, né?
seres importantes. Então tem essa concepção. A história também vai relatar a questão da fuga deles do quarto e de como é o processo de adaptação do Jack no mundo, no lá fora, né, que é o conceito dele. Então tem toda essa questão sanitária, que é um garoto de 5 anos que nunca teve nenhuma vacina, as doenças que ele teve, né, a questão do contato que ele tinha com a mãe dele somente, né, então ele tem uma vida assim, de doença muito leve, né, no final das contas. Então ele vai ter que passar por todo esse processo de se vacinar, de usar máscaras para evitar contaminações, e a própria percepção dele visual. Eu fiz um vídeo onde eu conto, né, sobre o meu processo de recuperação da cirurgia. Então ele vai ter que educar, ensiná-lo, né, a se preparar para o mundo, para enxergar as coisas em diferentes distâncias, porque ele está acostumado só com aquele quadradinho do quarto onde ele mora, e ele vai tropeçar muito nas coisas, topar muito nas coisas, porque ele nunca foi obrigado a ver de longe, né? A calcular distância, porque os móveis dele ocupam os mesmos espaços. Para ele, inclusive, a tentativa de mudança é ruim, que a mãe dele às vezes faz dentro do quarto, é ruim, porque tira da mente dele o conceito de normalidade. Então ele não está acostumado a pessoas, a entender que pessoas existem, a vários sons, vários barulhos, ao mundo, né? Todo um universo, e o livro vai contar esse processo como um todo, assim, de um jeito realmente muito interessante. A gente analisar coisas que pra gente são tão normais, pode ser tão diferente. É meio como o Mowgli, né? O menino lobo, que eu também quero ler o livro, ele se adaptando a um conceito completamente diferente de tudo, onde as coisas, objetos super simples pra gente não fazem parte da vida dele. Mesmo objetos que a gente tem referência, tipo, por exemplo, talheres, ele tem talheres no quarto, pratos, a referência dele são aqueles únicos talheres. Ele acha estranho quando as pessoas têm muitos, né, no mundo, em formatos diferentes. No caso, ele cita, né, que o talher na casa dele, no quarto dele, e tem o cabo, né, de plástico. Ele vê talheres que são completamente metal. Ele, nossa, acha que vai machucar a mão, que vai se cortar. Os pratos dele são transparentes, que ele fala que são invisíveis, e incolores. E ele vê pratos coloridos. Quando ele chega no mundo, ele acha que a comida vai ficar colorida, que vai roubar a tinta do prato. Então, tem esses processos que são também bem simples, porque ele ainda é uma criança, e por outro lado ele tem uma mente muito avançada, uma linguagem muito avançada, que o próprio treinamento que a mãe dele faz com ele de ler e reler os poucos livros que eles têm em cativeiro, que inclusive tem vários que eu quero ler, como Alice no País das Maravilhas, fazem parte do universo deles, da mente dele, com aqueles são os amigos dele, e a televisão mesmo. Ele tem um brinquedo de brincadeira, desculpa, que ele chama de papagaio, que tá passando os jornais, muda de canais, e aí ele repete, vai, pausa, para, tira o som, e aí ele tem que repetir a última frase que o apresentador, jornalista, a pessoa acabou de falar. E a gente vê isso mesmo, que tem todo um tipo de programas que a gente assiste. Isso eu recomendo muito, gostei muito da história, achei assim, muito interessante. Eu acho que é muito interessante para a questão de educação infantil, para a percepção de mundo, para a gente valorizar, né, o que a gente tem mesmo nas pequenas coisas, como essas pequenas coisas, elas são de fato um universo. Então esse processo de mudança desse garoto, eu achei isso muito, 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 muito legal. A ideia da autora foi assim, fantástica, e ela trabalhou um tema que infelizmente é muito comum, que é a questão de pessoas serem mantidas em cativeiro durante anos, né? Então, ela trabalhou a história de um jeito muito fabuloso. Gostei muito, muito e recomendo muito. Obrigada. Continue acompanhando os próximos vídeos.